e as verdades nelas contidas. A palavra de Deus deve ser nossa fonte suprema de conhecimento sobre o certo e o errado, o bem e o mal. Sabe, muitas pessoas hoje em dia pensam que a igreja deve mudar porque a cultura mudou. Cuidado com isso. Quando eu e você aceitamos o Evangelho eterno, nós agora pertencemos a outra cultura. Não é a cultura do meu país, não é aquilo que as pessoas do meu país ou da minha comunidade gostam mais e aceitam como certo. Não, mas é a cultura da Bíblia agora. Eu aceitei o Evangelho e agora eu tenho que me acostumar à cultura da Bíblia. Como é que eu vou para o céu levando esses gostos que eu tenho, essas inclinações que eu tenho, que estão em desacordo com a palavra de Deus? Tem jeito isso? Não tem jeito. Então, a partir de agora que eu aceitei a palavra de Deus, aceitei o Evangelho, eu preciso então aceitar a cultura da palavra de Deus. Quem quer, irmãos, aqui? Aqui na segunda-feira está falando sobre as duas direções, tá? E ela leva para o meio do caminho, que uma direção lá está do lado esquerdo e do lado direito, no Brasil. Então, é o contrário. Mas acontece o seguinte, você encaixando isso com a máscara no domingo, quando você citou que Satanás falou que não era para comer aquela fruta, não era para comer, ele falou, não, qual é a diferença que tem? O problema é que ele falou a verdade para ela. Se você comer essa fruta, você vai conhecer o bem e o mal. Mas no sentido que Deus queria colocar, que o ser humano não tinha que conhecer o bem, o mal. Ele não queria conhecer só, porque o mal é terrível, ia dar esforço, ia dar trabalho, ia dar perda de vida eterna. Então acontece o seguinte, então muitas vezes as pessoas pregam uma coisa, nós estamos pregando a verdade, no meio elas colocam mentira no meio. Então você tem que ficar atento para saber se está falando a verdade ou está falando mentira. Um dia minha filha, quando era pequena, falou assim, pai, mas por que Eva foi escolher obedecer a Satanás? Quando eu chegar lá no céu, eu vou ter uma conversa com ela. Professor Carlos. Fiquei pensando, e eu e você, quando pecamos, nós não escolhemos seguir a Satanás também? Sim ou não? Sim. Você vai ter uma conversa com ela por sua causa também? Fala, irmão. Professor Carlos, a questão cultural, quando ela não atinge os princípios, porque você sai daqui e você vai aos países do Oriente Médio, você não entra de sapato como eu e você estamos aqui. Você só entra na igreja sem calçado. Então, usos e costumes, muitas vezes, eles não influenciando os nossos princípios, beleza. Agora, o relativismo, o pastor Aguinaldo Guimarães, que é doutor em teologia, ele colocou muito bem. Vamos supor que nós relativemos que matar. Então o indivíduo fala assim, bom, eu acho que não tem problema matar, eu acho que não tem problema roubar. Aí que está o problema do relativismo. Ué, e eu acho que tem problema matar. E ele acha que não, então ele mata e eu não mato. Você vê que bagunça que vira? Então, é princípio. Então não tem relativizado. É como diz o doutor Jacques Ducan, temos que passar tudo a régua pela palavra de Deus. Se Deus disse não matarás, não furtarás, então eu tenho que seguir. Com certeza. A Bíblia fala assim que a sabedoria desse século, os poderosos dessa época, se reduzem a nada. Muitas pessoas vão atrás do que os eruditos, essas pessoas, os cientistas, os entendidos desse século pregam e esquecem da palavra de Deus. Uma vez o pastor Mark Filho estava fazendo
foi chamado para fazer uma palestra numa universidade. E todos ali eram ateus. E o pastor Mark Phillips perguntou para aquelas pessoas, eles começaram a questionar Deus. Como é que você prova que existe Deus? O pastor Mark Phillips perguntou para eles: quanto de conhecimento, e estavam os professores de um lado, os alunos do outro, e ele perguntou para os professores: quanto de conhecimento os alunos, ou vocês todos aqui, conhecimento de tudo que existe no mundo, vocês detêm aqui nessa universidade? 50% de todo o conhecimento mundial? Não, muita coisa. 20%? Não, muita coisa. O professor falou: não, muito menos. 5%? Não, menos ainda. Ele falou: então vamos colocar 5%. Vamos supor que vocês defendem conhecem 5% de todo o conhecimento mundial. E aí o pastor Mark Phillips perguntou para eles: será que Jesus ou Deus não poderia estar nesses 95% que vocês não conhecem? Não é uma boa resposta? Pensa nisso, não é? Então, a sabedoria deste mundo, se vai de encontro à palavra de Deus, fica na palavra de Deus. Você vai estar escolhendo o melhor curso. Na parte de terça-feira fala do preguiçoso. E eu pus aqui 3 coisas, né? Nós podemos ter. Primeiro, a preguiça física, né? É interessante isso, né? Muitas pessoas hoje em dia tem um caso sério, né? Esse negócio de culto ao corpo. Não sei se nós temos agora uns padrões aí que todo mundo precisa ser magro, todo mundo precisa ter musculatura forte, todo mundo precisa fazer isso. É um ponto. E eu fico com pena das mulheres, porque elas correm tanto atrás dessas coisas, né? Mas tem algumas mulheres, ou mesmo homens, né? Que tem uma preguiça física também, né? Não querem nem se mexer, né? Melhor, se eu tiver coisa, eu faço uma operação, arranco os pedaços ali, tudo bem, né? Alguém falou assim: eu não sei porque mulher quer emagrecer sempre. Mulher gordinha é bom. No frio esquenta e no calor faz sombra. Não é assim. Preguiça mental. Às vezes, eu estava lá dando aula na classe, na quadra, eu começava a explicar o que nós íamos fazer, e alguém levantava a mão e falava assim: não entendi. Não quer nem pensar, nem parar para pensar, não quer. Isso é uma preguiça mental. Agora tem uma preguiça que é pior ainda: preguiça espiritual. Vou ler a Bíblia desse tamanho aqui, com essas letrinhas miúdas, fazer ano bíblico, ler a minha lição da escola sabatina todo dia. Nossa, quanto verso tem para procurar na Bíblia, na lição da escola sabatina, hein, gente? Nossa, inventaram até uma lição boa, preguiçoso, né? Condensada. Se você usa, joga fora, compra outra. Mas olha, é brincadeira, né? Mas olha que preguiçoso, olha que a Bíblia fala do preguiçoso. Fala assim: em primeiro lugar, ele fala assim: tem um leão lá fora, mas nem vou sair daqui de dentro, vou ficar aqui, que o leão pode me pegar, né? E aí ele fala assim: como a porta se movimenta nas suas dobradiças, mas não sai do lugar, assim é o preguiçoso na cama, né? Ele vira de um lado, vira do outro. Ele falou isso? Um minutinho só, tá? Outro, preguiçoso, até põe a comida no prato, mas ele tem tanta preguiça
e não põe a comida na boca. É impressionante uma coisa dessa. Tarcísio, você não precisa do microfone. Se você quiser com, vai com. Se você quiser, você vai sem. Para todo mundo ouvir. Eu gostaria de citar, na lição também comenta alguma coisa a respeito do preguiçoso que tira vantagem. Isso é um outro problema que nós temos, infelizmente, na nossa sociedade. Isso é uma característica da nossa sociedade. Então, em diversos momentos na nossa vida, além de estarmos com preguiça, queremos tirar vantagem para não fazer muito esse sacrifício. Frequentemente no trânsito a gente ultrapassa em condições que não é possível, nas filas a gente vai lá e atravessa na frente dos outros, estaciona em local que não é permitido, faz coisas que não deveria fazer, porque queremos tirar vantagem. É a preguiça de ficar um pouco mais na fila, é a preguiça de achar uma outra vaga para estacionar, é a cultura do tirar vantagem. E isso é péssimo, isso é o câncer da nossa sociedade atual. E isso tem a ver com preguiça também. O cristão nunca deve agir desse jeito, né? E se você tem esse costume, cuidado com isso. Satanás quer que eu e você tenha preguiça, sabe? Mas o Espírito de Profecia fala assim: jamais poderemos ser salvos na indolência e inatividade. Não há pessoa verdadeiramente convertida que tenha uma vida inútil e ociosa. Não nos é possível deslizar para dentro do céu. Nenhum preguiçoso pode entrar lá. Se não nos esforçarmos para conseguir a entrada no reino, se não procurarmos sinceramente aprender o que constitui suas leis, não estaremos aptos para dele participar. Quem se recusa a cooperar com Deus na terra, não cooperaria com ele no céu. Não seria seguro levá-lo para lá. Então, lá no céu não vai ter preguiça. Alguém disse assim: eu gosto tanto de dormir, espero Jesus voltar logo, porque lá no céu eu vou dormir bastante. Quer dizer, lá no céu não vai dormir nada, hein? Cuidado. Não vai ter nem noite lá. Apocalipse não tem noite. Não vai ficar o dia inteiro acordado 24 horas, hein, gente? Maravilha, né? Para aqueles que gostam, né? Para aqueles que não gostam, coitado, né? Parte de quarta-feira. O amigo como inimigo. Sabe como que você pode ser inimigo do seu amigo? Professor Carlos, antes de você seguir, vamos citar o exemplo que eu vi na revista Novo Tempo ontem, do trabalho da Agra, lá no estado do Acre, onde nós estamos tendo uma enchente nunca vista. Quer dizer, aqueles nossos irmãos e irmãs não têm preguiça. Trabalho voluntário, alguns assalariados da Agra, que fazem esse trabalho, certo? De ajuda ao nosso semelhante, ao nosso irmão brasileiro, até talvez estrangeiro lá, que está passando por dificuldades por causa das enchentes. Esse é um trabalho muito eficiente que a área está fazendo no estado do Acre. Não existe preguiça. Com relação a isso também, Osmar, eu estava pensando, às vezes nós viemos à casa de Deus e aqui, e não fazemos como os bereanos, né? Alguém aqui prega alguma coisa e em casa a gente não vê, não abre a Bíblia para ver se é assim mesmo. Uma moça uma vez me falou o seguinte: ela é católica, e eu perguntei para ela: você lê a Bíblia? Ela falou: não leio a Bíblia, eu vou na missa. O que o padre falar, está falado. Entendeu? Não, temos que estudar a palavra de Deus. Satanás não quer que você faça isso, né? Ele muda as coisas, ele traz engano para você e para mim, não é verdade? No século XIX, Deus tinha uma mensagem muito boa para o seu povo, que era a mensagem
de 1844, do começo do juízo, e juízo que é? Investigativo, certo? Era ali, olha o que Satanás fez, né? E nesse século também, o que apareceu? Evolucionismo, certo? Era Darwin falando de um corpo perfeito. Para que você precisa de Jesus? Pode ser, você vai ter um corpo perfeito, né? A evolução é isso aí. Você está melhorando sempre. Descobriram o genoma há 10 anos atrás. Disseram assim: com essa descoberta nós vamos agora melhorar a saúde de todos. Todos vão nascer, não vão ter problemas. Nós vamos conseguir consertar lá. Há 10 anos descobriram. Sabe o que fizeram com o genoma até agora? Nada. Então, qual que fez? Evolucionismo. Um minutinho só, irmão Pedrinho, por favor. Primeira coisa. Segunda coisa, para desviar a atenção do povo. Segunda coisa, socialismo. Uma sociedade perfeita. Para que você precisa ir para o céu? Tem o socialismo. Aqui tudo é perfeito. Tudo, é de todo mundo. Terceira coisa, espiritismo. Começou nessa época também, né? Olha o que Satanás faz. Você vai ter uma alma perfeita. Você não precisa se preocupar com nada. E a pior contrafação que Satanás vai fazer agora, no final dos tempos, ele vai evitar a vinda de Jesus. Vai descer a essa terra, entrar num hospital, curar todo mundo e enganar a Por isso que Jesus falou assim: olha, se disserem para você que ele está lá no deserto, o que Jesus falou? Não vai lá para ver. Porque se você for ver, o que vai acontecer? Vai ao Carlão, ele vai lá, abraça o Carlão e fala: ei, Carlão, tudo bem? Encontrei sua mãe ontem. E aí? Já pensou nisso? Simão Pedro. Quando eu morava em São Paulo, foi para escolher um paraninfo na turma do segundo grau. Aí uma moça falou: quem você vai escolher? Vou escolher seu pai. E você? Eu não vou escolher meu pai não. Você não conhece meu pai. Quando ele é ruim para minha mãe e para mim em casa. O exemplo dele aqui na casa é um, mas em casa ele é outro. Por isso eu não vou botar meu pai para mim. Essa é uma máscara, né? Mas aproveitando isso, depois eu vou falar um pouquinho dos pais também, viu, irmão? Agradeço, muito boa colocação. Nós estamos fazendo alusão agora à parte de quarta-feira, que fala sobre amigos como inimigos. E aí nós podemos ir justamente para o título da lição, que é a máscara, né? Muitas vezes tem pessoas que dizem que são seus amigos, porque eles são nossos amigos. Mas na primeira oportunidade de nos atrapalhar, de fazer algo contra nós, ela faz. E sabe bem que a articulista da lição colocou exatamente isso aqui no início dessa lição de quarta-feira. Nós esperamos dos nossos amigos o quê? Coisas boas. Dos nossos inimigos esperamos coisas más. E nós somos surpreendidos, às vezes, pelos nossos inimigos. Eles fazendo coisas boas para nós, e estamos surpreendidos também com os nossos inimigos não fazendo aquilo que nós esperávamos que fizessem. E nós dizemos assim: nossa, eu não esperava isso dele. Mas sabe o que é muito bom a gente chamar a atenção? É para a máscara nossa. Porque nós falarmos da máscara dos outros é muito simples, é muito fácil. Mas nós é que temos que nos preocupar em tirar a nossa máscara. Você fez algumas alusões aí, o preguiçoso disse que o leão está lá fora, não vai. Nós cristãos também temos o leão lá fora. E nós não saímos para evangelizar. Porque o leão está lá fora e ele pode nos pegar. Né? Nós temos a preguiça até de pensar em evangelizar. E é por isso que nós estamos passando mais tempo nessa terra do que deveríamos passar. Porque nós não queremos ajudar outras pessoas. Então, precisamos nos preocupar em saber se nós estamos sendo amigos
verdadeiros. Porque se o outro é amigo, isso não é um problema meu. Eu é que tenho que ser o amigo. E é para isso que Deus está me chamando nesse lugar, para ser amigo verdadeiro entre os meus irmãos. Obrigado, irmão, muito bom. Mas a Bíblia fala assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Sabe? Bajulação. Né? Quando você bajula um amigo seu, você está fazendo a obra de Satanás. Sabe? Nós temos que aprender a falar as coisas do jeito que são. Uma boa definição de amigo que eu vi. Amigo é aquele que gosta de mim, apesar de me conhecer. Não é verdade? Amigo é aquele que gosta de mim, apesar de me conhecer. Né? Todos nós somos vários. Né? E dois amigos, quando eles estão juntos, né? O ferro com ferro se afia, não é verdade? A lição fala disso, e eles vão se acertando. Isso que é a boa amizade. Olha aqui, diz a Bíblia assim que existem muitos amigos, né? Que você pode ter, mas amigo mais chegado, irmão. Bacana isso, né? O que é? Vai falar? Aqui, Carlão. A lição ela faz alusão também, Carlão. A gente tem que tocar nesse assunto. Amigo não é só aquele que me dá tapinha nas costas. O verdadeiro amigo é aquele que, quando eu faço alguma coisa errada, ele vai estar ali do meu lado para me orientar a fazer o que é correto. Porque muitas vezes a pessoa acha que o verdadeiro amigo é aquele que só faz aquilo que concorda com o que ele está fazendo, né? Mas o verdadeiro amigo, quando eu estou fazendo alguma coisa errada, ele fala assim: peraí, você tem que repensar os seus conceitos, repensar porque você não está fazendo a coisa correta. E aí a gente muitas vezes não aceita esse tipo de amigo. É fácil você ter um amigo que concorda com tudo, mas e aqueles que não concordam quando você não está certo? Então a gente tem que estar sempre pensando nisso, que verdadeiro amigo é aquele que corrige na hora que tem que ser corrigido. Nós temos que ter a humildade, né? Para aceitar. Obrigada, viu, Will? Valeu, Filipão Neto. Agora, o irmão Pedrinho tinha falado a respeito de pais. Os melhores amigos, ou o melhor amigo do seu filho, tem que ser o pai e a mãe, viu? O pai e a mãe tem que ser o melhor amigo dos filhos. Os jovens, às vezes você fala assim: nossa, eu não posso contar certas coisas para o meu pai, porque meu pai está muito velho, ele não vai entender. Às vezes seu pai pode não entender, mas ele te ama muito mais do que aquela pessoa que você vai contar para ele. E você pode ter certeza. O amor dele é muito maior do que talvez o entendimento dele. Então é melhor, qualquer situação, melhor amigo. Eu sei que alguns talvez não tenham tido uma boa figura de pai ou mãe, mas a Bíblia fala assim: se meu pai e a mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Falou, irmão. Professor Carlos, o capitalismo leva ao consumismo e à competição. E muitas vezes eu falo assim: professor Carlos, eu sou teu amigo, mas eu vou te contar alguma coisa. Então é a fofoca, os problemas, não é? E você falou muito bem: o pai não pode entender o filho, mas ele não deixa de ser amigo do filho. Sempre é amigo. O pai e a mãe que não é amigo do filho não é pai e não é mãe. Sabe? Tem casos aí na sociedade que mostra isso. E a questão que você falou do evolucionismo, ele leva o quê? Ele leva você a ganhar, a ser o primeiro lugar na competição, independente do que você faça. Certo? Eu sou a força. E aí vai. Bom, e o pastor Aguinaldo Guimarães, Missões da Bíblia, ele disse muito bem. Ele combinou com o pastor, ele é
da Missão Global, uma associação em São Paulo, e é secretário da associação. Olha, o que eu estiver fazendo errado, você me alerta. E o que você estiver fazendo errado, eu te alerto. Agora, eu volto ao pastor Fábio Ferraz. O que dizer, quando dizer e por que dizer? Como dizer, né? Exato. Olha o espírito de profecia, Patriarcas e Profetas diz assim: a reprovação divina vem contra aquela falsa simpatia pelo pecador, a qual se esforça por desculpar o pecado. Aquilo que o Valério estava falando, né? O efeito do pecado é o amortecimento das percepções morais, de modo que o malfeitor não se compenetra da enormidade da transgressão. E sem o poder convincente do Espírito Santo, fica em cegueira parcial em relação ao seu pecado. Tem o servo de Cristo o dever de mostrar aos que assim erram o seu perigo, aqueles que destroem o efeito da advertência, cegando os olhos aos pecadores ante o caráter e resultados verdadeiros do pecado, muitas vezes se gabam de que sim dão provas de caridade. Estão, porém, agindo diretamente no sentido de opor-se ao Espírito Santo de Deus e estorvar-lhe a obra. Estão acalentando o pecador para que descanse à beira da destruição. Estão se fazendo participantes de sua culpa e incorrendo em terrível responsabilidade pela sua impenitência. Muitos têm descido à ruína como resultado dessa falsa e enganosa simpatia. Se o seu amigo estiver fazendo coisa errada, ajude-o, mostrando para ele que ele está fazendo coisa errada. Não é dando um tapinha nas costas. Tem lá? Isso. Primeiro lá, depois aqui. Tem um provérbio que diz assim: a verdade às vezes dói, mas eu prefiro uma dura verdade que uma doce mentira. Outra citação bíblica também referente a Jesus, ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando se referindo à verdade, tem uma citação de Ellen White que diz assim: a verdade é de Deus, e o engano em todas as suas múltiplas formas é de Satanás. Não podemos falar a verdade a menos que nossa mente seja continuamente dirigida por aquele que é a verdade. Aqui, por favor. Bom dia a todos, um feliz sábado. Ainda dentro do contexto de amigos verdadeiros que falam mentiras ou que enganam, a Bíblia ressalta uma coisa aqui que me chamou muita atenção, porque eu já vivi, já presenciei muitas situações com respeito a brincadeiras de mau gosto. E o verso 18 do Provérbios 26 diz assim: como um louco que lança desse faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo, e diz: fiz isso por brincadeira. Então, eu convivi no colégio, na minha IAP, por 7 anos, e presenciei algumas brincadeiras assim que surtiram consequências ruins. E às vezes acontece até com a gente, com a nossa família, com os nossos amigos que estão próximos. E outra coisa assim que sempre me incomodou, mas eu nunca tinha visto por esse lado, e quando eu estudei a lição, isso me veio na mente imediatamente. As tais pegadinhas que a TV está sempre mostrando, né? Então são coisas assim que nós devemos pensar: que tipo de brincadeira eu posso fazer? E se a pessoa tem algum problema de saúde, pode dar alguma consequência? Ou se pode acontecer um acidente nessa brincadeira? Então, as brincadeiras, elas devem ser, na verdade, não deveriam ser feitas, mas se feitas, pensar, se perguntar: será que Jesus faria isso?
será que ele aprova isso que eu estou fazendo? Né? E também é um motivo de alerta, né? Para a gente também estar alertando o nosso amigo quanto a esse tipo de atitude. Muito bem. Provérbios diz mais assim: não se meta em questão alheia. Né? Aquele que se mete em questão dos outros é como se pegasse um cachorro que vai passando pelas orelhas. O cachorro vai passando, você cata ele pelas orelhas, não pode virar. Então o provérbio fala assim: não faça isso, não se meta em questão alheia. Né? Outra coisa, contencioso ou maldicente, né? Está falando mal dos outros, né? Aproveita qualquer oportunidade para falar mal de alguém, né? Ou fazer alguma rixa, né? A Bíblia fala assim, provérbios: todo insensato se mete em rixa. Todo insensato se mete em rixa. Não pode vir uma coisa acontecendo errada, que ele vai lá e se mete nem foi chamado. Ou arruma rolo para fazer. O cristão não pode fazer isso. De novo, vamos lá. O amigo como amigo, que é aqui na taxa que nós estamos tratando também, mostra a realidade que você tem esse amigo. Você perguntou agora há pouco, como você sabe quem é esse amigo? É aquele que te ama mesmo sabendo quem você é. E você também fez alusão aos pais como amigos dos filhos. Enfrentamos uma dificuldade muito grande como pais, em ser amigos dos nossos filhos, justamente porque eles não acreditam que nós somos amigos deles. Até porque nós temos que falar para eles as verdades que eles não querem ouvir. E aí eles não acreditam. E eles vão conversar com pessoas que não são amigas e que dizem que são, e elas: não, você está certo, não acredito, o seu pai e a sua mãe realmente estão errados. E aí eles então desviam os verdadeiros amigos. Aí você vai ver lá quando um dos reis, da época lá dos reis, assumiu o poder, e aí ele foi consultar com os sábios deu um conceito aí para nós, se você disser. E foi consultar com os jovens que jogavam com seus amigos, e a ruína foi total. Agora, no âmbito de amizade sem ser pai e mãe, os nossos filhos precisam se preocupar. Quem é o seu amigo? É aquele que quer o seu bem. E quem quer o seu bem? É aquele exatamente que não te orienta a fazer o que é errado. Porque o que é errado pode não sabe, principalmente os nossos filhos que nós ensinamos. Então, aí eles vão estar tendo essa direção de quem é amigo e quem não é. E como você mencionou, amigo, ele não espalha conversa, não espalha os brinquedos. Se você conta uma coisa para o seu amigo, ainda que aquilo que você contou está errado, ele vai te corrigir, vai te ajudar. Cadê meu pedaço de bolo? Importante também, que o provérbio fala isso, que nós devemos sempre dizer a verdade. Sabe, não existe essa coisa de mentira branca. Põe ela na frente. E tentando dizer o seguinte: não, os fins justificam os meios. Não use isso. Né? Uma vez eu estava com uma amiga minha, ela e a mulher, na época de faculdade, nós estávamos conversando. Ela era essa amiga minha, era uma portuguesa. Não sei se já conversou com um portuguesa que fala rápido. É bem complicado. E nós estávamos conversando e ela falando rápido, e a amiga minha falou assim: ô mãe, para de falar que o Carlos não está entendendo nada. Não lembro do Carlos não entender nada, também é meio surdo, então não estava entendendo nada mesmo. Aí você fica balançando a cabeça, né? Você está entendendo, né? Aí eu falei para a minha amiga: ô Marta, que é isso? Deixa sua mãe falar, estou interessada na conversa. E aquela mulher falou assim para mim: você não está entendendo, Carlos? Eu falei: estou entendendo. Aí sabe o que ela falou? Então repete o que eu falei. Você entendeu? O Carlão falou assim para ela: eu não entendi bem a última parte. Falou aqui. Mas olha, para terminar agora, irmão, olha que interessante. De maneira nenhuma permita a Deus que faça um naufrágio da fé. Olhem para Paulo, escutem suas palavras ressoando até nossos pés. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Eis
Eis aí o grito de vitória, vindo de Paulo. E a pergunta: qual será o seu? Deus possa nos abençoar, nós tenhamos uma semana de vitórias e lutas, mas de vitórias ao longo. Amém.